A primeira fase do modernismo brasileiro, que se desenvolveu entre 1922 e 1930, foi marcada pelo espírito de ruptura e renovação. Os escritores desse período desejavam romper com os modelos literários tradicionais que haviam predominado durante décadas na literatura brasileira. A linguagem rebuscada, as regras rígidas de composição e a forte influência dos padrões europeus passaram a ser questionadas. Os modernistas defendiam uma literatura mais livre, próxima da fala cotidiana e capaz de representar a diversidade cultural do Brasil. O humor, a ironia, a crítica social e a experimentação linguística tornaram-se características importantes dessa geração. Os autores da primeira fase buscavam construir uma identidade genuinamente brasileira. Valorizavam o folclore, as tradições populares, as lendas indígenas, a mistura de culturas e a riqueza linguística do país. Nesse contexto surgiram importantes manifestos que orientaram o movimento modernista. Entre eles destacam-se o Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, ambos escritos por Oswald de Andrade. A ideia central da antropofagia cultural era que o Brasil deveria absorver as influências estrangeiras e transformá-las em algo próprio, criando uma arte original e independente. Os principais nomes dessa fase foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Delpicchia. Mário de Andrade destacou-se especialmente pela obra Macunaíma, publicada em 1928. O romance reúne elementos do folclore nacional, da cultura popular e da linguagem oral, criando uma representação simbólica da identidade brasileira. Oswald de Andrade tornou-se conhecido por sua escrita inovadora, irreverente e provocadora, contribuindo decisivamente para a consolidação do modernismo no país. A segunda fase do modernismo brasileiro, conhecida como Geração de 1930, desenvolveu-se aproximadamente entre 1930 e 1945. Nessa etapa, o movimento alcançou maior maturidade literária. Se a primeira geração tinha como principal objetivo destruir modelos antigos e propor novas formas de expressão, a segunda passou a preocupar-se mais com os problemas sociais, econômicos e humanos do Brasil. O país enfrentava profundas transformações políticas e sociais, e a literatura passou a refletir essas mudanças. A prosa regionalista tornou-se uma das principais manifestações literárias desse período. Os escritores retrataram a vida em diferentes regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, destacando problemas como a seca, a pobreza, a fome, a exploração dos trabalhadores e as desigualdades sociais. As obras dessa geração apresentam forte preocupação com a realidade nacional e procuram compreender as dificuldades enfrentadas por diferentes grupos da população. Entre os principais romancistas destacam-se Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Graciliano Ramos produziu romances marcados pelo realismo e pela análise profunda da condição humana. Sua obra Vidas Secas tornou-se um dos maiores clássicos da literatura brasileira ao retratar a luta de uma família sertaneja contra a miséria e a seca. Raquel de Queiroz destacou-se com o 15, romance que também aborda os efeitos da seca nordestina. Jorge Amado retratou a cultura, os costumes e os conflitos sociais da Bahia, enquanto José Lins do Rego explorou a realidade dos engenhos de açúcar e das transformações sociais do Nordeste. Na poesia, a segunda geração modernista atingiu grande qualidade artística. O maior representante foi Carlos Drummond de Andrade, cuja obra combina reflexão existencial, crítica social, humor e observação do cotidiano. Outros importantes poetas desse período foram Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima e Vinícius de Moraes. A poesia tornou-se mais equilibrada, mantendo a liberdade modernista, mas apresentando maior preocupação com a elaboração estética e a profundidade temática. A terceira fase do modernismo brasileiro, conhecida como Geração de 1945, teve início após o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa etapa caracteriza-se por uma literatura mais complexa, introspectiva e sofisticada. Os escritores passaram a explorar novas formas narrativas, aprofundar reflexões filosóficas e investigar os aspectos psicológicos das personagens. A linguagem tornou-se mais elaborada, e os autores buscaram novas possibilidades de expressão artística. Na poesia, observou-se uma retomada parcial do rigor formal, sem abandonar as conquistas modernistas. Os poetas procuraram conciliar liberdade criativa com maior precisão na construção dos versos.
Destacou-se especialmente João Cabral de Melo Neto, cuja poesia caracteriza-se pela objetividade, pela economia verbal e pelo cuidado extremo com a linguagem. Sua obra apresenta forte preocupação social e estética, sendo considerada uma das mais importantes da literatura brasileira. Na prosa, a terceira geração produziu algumas das obras mais inovadoras da literatura nacional. João Guimarães Rosa revolucionou a narrativa brasileira ao criar uma linguagem original, repleta de neologismos, regionalismos e experimentações linguísticas. Sua obra mais conhecida, Grande Sertão, Veredas, é considerada um dos maiores romances da língua portuguesa. O livro aborda questões universais relacionadas ao amor, ao destino, ao bem, ao mal e à existência humana. Outro grande nome da terceira fase foi Clarice Lispector. Sua literatura caracteriza-se pela investigação profunda da consciência humana e dos conflitos interiores das personagens. Em suas obras, o foco não está apenas nos acontecimentos externos, mas principalmente nos pensamentos, emoções e percepções dos indivíduos. Livros como A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem e A Paixão segundo G.H. tornaram-se referências da literatura brasileira contemporânea. As três fases do modernismo brasileiro representam momentos distintos de um mesmo processo de renovação cultural. A primeira promoveu a ruptura com os modelos tradicionais e a valorização da identidade nacional. A segunda consolidou o movimento e aprofundou a análise da realidade social brasileira. A terceira ampliou as possibilidades estéticas da literatura, explorando novas formas de linguagem e novas maneiras de compreender a experiência humana. Juntas, essas três gerações construíram uma das etapas mais ricas, influentes e transformadoras da história da literatura brasileira.